Bom dia a todos. Obrigado pelas vossas conversas inspiradoras, mais que isso. Alguém tem já alguma pergunta? Não. Calculei que não. Façam perguntas. Eu já volto aí, mas ia só fazer-vos... E a primeira é porque se falou muito sobre isso e esta própria cadeira e este próprio período intercalar que a faculdade tem, portanto que para durante o mês e todos os anos têm soft skills diferentes, e falaram disso várias vezes, mas depois há sempre essa pergunta também. Os soft skills são importantes, a pessoa é importante, mas quão importante é? Ou seja, e mais para vocês, e depois também já da experiência, o que é que isso conta numa entrevista? Conta assim tanto? Já é a maior parte que conta ou é só um desempate técnico? Eu diria que é 90% da entrevista. Nós, quando estamos a falar... Primeiro ponto, não sei se tem... O Porto foi descoberto há pouquíssimo tempo. Tem 3 anos em que começaram a olhar para o Porto de uma forma como olhavam para Lisboa. Lisboa tem o BNP Paribas há 15 anos ou há 17 anos, tem empresas como muitas outras empresas, centros de serviços partilhados, tem a Siemens, tem Fujitsu, tem imensas empresas tecnológicas e não tecnológicas há muito tempo. O Porto não. A primeira empresa que foi para o Porto como centro de serviços partilhados foi a H.B. Fuller há talvez 15 anos. E era das poucas empresas, nem estava no Porto, está ainda em Vila do Conde. A verdade é, e quando eu vos digo isso, é que foi descoberto e isto para vos dizer que talento não falta. Nós não devemos nada, eu não digo que nós somos melhores do que os outros profissionais de outras nacionalidades, mas descobriram que se calhar conseguiam ter profissionais com a mesma qualidade e em alguns casos superior e noutros inferior, mas vamos ficar-nos na média, os mesmos profissionais em Portugal que tinham noutras geografias, noutros países, e é verdade que vêm cá pelo preço. Não vale a pena estarmos com ilusões e dizer que vêm só porque falamos línguas e porque somos fáceis de integrar e que querem ter multiculturalidade, querem ter diversidade. Tudo isso é verdade, eu não tenho dúvidas que tudo isto é verdade. Posso dizer, quer no caso da Emergent, quer na Natixis, eu sinto que ter uma nacionalidade diferente é positivo para a empresa e veem isso como um fator positivo. Agora, se fosse mais caro, dependendo das circunstâncias, mas muito dificilmente veriam. Portanto, a aptidão técnica, não vou dizer que é um dado 100% adquirido, mas é o processo normal, banal de uma entrevista. Aquilo que faz a diferença, e quando eu falei há pouco da relação, de criar um bom espírito, e não é a retenção, eu odeio a palavra retenção recentemente. Antes gostava dela, mas deixei começou a reter. Eu não quero reter pessoas. Há pessoas que eu quero que saiam da empresa. É bom que saiam. Para elas, para nós. Portanto, agora, as pessoas com compromisso, e é isso que é importante no processo de entrevista. E mesmo pessoas que não tenham o conhecimento tão bom, isto aconteceu várias vezes, não comigo mesmo, nem as equipas, havia várias pessoas que diziam, pá, aquela pessoa tecnicamente é melhor do que a outra, mas a atitude, e desculpa-me, quem é que daqui é da IT? Ninguém? Só um? Boa. Mais. Quem é daqui de mecânica? Pronto. Então vou dizer menos bem da IT, desculpem. São umas divas. Hoje, falar com alguém da IT é o que é que vocês têm para me oferecer. E quando estamos numa entrevista em que se começa logo com esta atitude de, ok, eu arranjo emprego onde eu quiser, portanto, o que é que vocês têm para me oferecer? E não tem uma lógica mais não há uma questão nem sequer de humildade, mas mais de preocupação com a empresa, com o propósito do trabalho, daquilo que vão fazer, do valor acrescentado que vão trazer por um lado e por outro daquilo que elas vão aprender. Entre um que vai perguntar, mas só temos uma PlayStation, não temos duas. E entre outra pessoa que está, se calhar, mais preocupada com, ok, há mobilidade, eu posso sair da equipa A para a equipa B, como é que vocês promovem isso? Faz toda a diferença. Pelo menos, na minha experiência nos últimos 3, 4 anos, é fundamental. Ok, então aqui também um pouco sobre a minha visão. Eu estou no lado do recrutamento, o que eu vos posso dizer é que toda a parte técnica é muito analisada na parte do pre-screening, digamos assim, ou seja, que nós vemos os currículos e realmente quem tem aqui algumas competências obrigatórias técnicas para avançar no processo vai acabar por avançar. Contudo, um processo de seleção já está muito longe de só ter uma fase de processo. Ou seja,
realmente a parte do currículo ser um currículo tecnicamente interessante leva-vos à primeira fase, mas não vos pode levar à fase final, que é a seleção. O que é que eu vos posso dizer também em relação a este tema? Nós, por exemplo, de nível de processo de seleção, nós temos dinâmicas de grupo, e em dinâmicas de grupo ou até em business case, vocês vão ser testados em muitas competências comportamentais e muito menos a parte técnica. Dando-vos um exemplo, nós às vezes, por exemplo, já foi aplicado em várias empresas e a Siemens está agora a começar também a lançar um Digital Escape Room, em que temos cerca de 7 a 8 elementos dentro de uma sala em que têm que conseguir resolver um problema em equipa e chegar à solução. E com competências mais digitais, aquilo que estávamos a falar também um bocadinho aqui. Contudo, o que nós vamos estar a avaliar, enquanto pessoas que estão a presenciar o evento, é definitivamente a parte comportamental. Vai haver muitos momentos de frustração, porque no início todas as pessoas têm aquela pica de quero mostrar, quero conseguir mostrar aquilo que eu sou, só que a curva em que vocês conseguem desempenhar essa função é para aí de meia hora. Tudo o resto é a capacidade de se ajustarem, a capacidade de se adaptarem ao público que têm à vossa frente, capacidade também de conseguir resolver o problema em equipa. Ou seja, tudo isto é que vai fazer com que depois avancem até para uma possível entrevista, em que aí já é a vossa prestação individual e não em grupo, e aqui é muito esta capacidade de vender. Eu gostei muito de ouvir a Marta porque, no fundo, é estas competências que as pessoas vão desenvolvendo fora da faculdade que depois fazem com que cheguem a um palco e consigam ter esta imagem pessoal, ou seja, esta capacidade de se vender. E isto é algo que pode ser também trabalhado, não nasce com as pessoas, é algo que foi com trabalho em equipas com pessoas diferentes de nós, nacionalidades diferentes da nossa, é que conseguimos criar este impacto. Pronto, e, no fundo, era isto que eu vos queria transmitir. A parte técnica é inegavelmente importante para avançarem, mas já não é suficiente há muito tempo. Eu, se calhar, dou um exemplo de como é que eu cheguei até aqui. Eu, como vos disse, eu fui ao primeiro Pitch Bootcamp no primeiro ano para perceber apenas que nada sabia sobre mim e que não fazia a minha ideia o que é que queria seguir. E durante 3 anos tinha como objetivo saber o que é que queria ser quando acabasse a faculdade. E depois, quando fiz o meu primeiro estágio, tive a minha primeira experiência numa empresa, eu fiz um estágio na área da qualidade, era muito específico, era normas ISO, em que eu adorei a cadeia de qualidade, portanto eu queria aquele estágio de qualidade para ver, ok, isto é mesmo aquilo que eu vou gostar, e odiei. O meu trabalho era pegar numa norma de 2013, pegar numa norma de 2017, ver as diferenças e passar as normas da empresa para 2017. Portanto, eu odiei o meu trabalho e fui falar na altura com o João Paulo, daí tenho uma relação tão próxima com ele, para lhe dizer, João Paulo, olha, eu posso fazer outra coisa qualquer, eu continuo a fazer isto, mas deixa-me fazer outra coisa qualquer porque eu odeio o que estou a fazer. E ele deixou-me reformular a comunicação interna da Quigesto, que ainda hoje é utilizada para os trabalhadores que agora entram. E eu, quando comecei neste meu percurso no programa de embaixadores, eu era muito pequenina. Eu nunca na minha vida pensaria estar aqui com este à vontade que é QB, não é muito bem à vontade. Mas esta importância do lado humano no crescimento, e eu agora na Spark estou muito envolvida na parte dos processos de recrutamento e nós fazemos muitos business cases com as empresas e com vocês que estão a tentar entrar nas empresas, exatamente porque o perfil técnico e o canudo nós todos temos, quando acabarem a tese, não é? Nós todos temos. Mas esta parte emocional e esta parte de qual é que é o empenho que eu tenho verdadeiramente na empresa, qual é que é, se estou disposto, quando há um projeto difícil, a ficar até às 2 da manhã, eu estou. Mas, se calhar, há pessoas que não estão. E esta dicotomia de pessoas é muito importante e, se calhar, é o mais difícil de avaliar em processo de recrutamento, porque a parte técnica, mesmo que não saibam, lá está, podem aprender. E muitas das empresas têm essa capacidade e têm esse tipo de vantagens de, mesmo que vocês vão para uma empresa onde têm zero conhecimentos, por exemplo, de Cobalt, agora estou-me a lembrar da Carlota, a Carlota tirou a Engenharia do Ambiente aqui na FCT e ela atualmente está na Accenture a trabalhar em Cobalt, que é uma área, que é uma linguagem de programação que ninguém gosta, mas que a banca usa e a banca está em crescimento. Logo é importante formar pessoas em Cobalt para trabalhar na banca. Portanto, o lado humano é aqui mesmo muito importante e, se calhar, envolvam-se cada vez mais. Não é tarde para começar, quem ainda não tem nada, não é tarde. E envolvam-se cada vez mais em coisas que depois vos vão ajudar quando vocês entrarem para o mercado de trabalho e, numa entrevista, terem mais a dizer do que simplesmente tirem um curso de engenharia na FCT. Ok, obrigado. Ia só fazer uma pergunta para vocês também. E primeiro, uma coisa que não dissemos no início, agradecer a vossa presença aqui, porque são os lutadores ainda, porque a cadeira tem 1000 alunos e tanto o auditório no primeiro dia não tem espaço para sentarem e depois
vai reduzindo. E, portanto, os que estão cá são os lutadores. E obrigado, antes de mais, por estarem cá. Ia só fazer uma pergunta, e vai de um contra o que estavam a dizer. Quem é que está a ter dificuldades de trabalhar na equipa em que está, neste momento? Uma pessoa sincera. Não, é porque ele está sozinho, o resto é de ter a equipa aqui. Ok. Mas esta minha pergunta era por causa também do que estavas a perguntar. E quando estamos a falar de soft skills, quando vocês olham para os currículos, vocês veem também o que os alunos fizeram durante a faculdade paralelamente, ou seja, porque não é só o perfil pessoal, não é? Não é só os skills que eu tenho ou não tenho, ou o que é que eu demonstro na entrevista. Vocês também olham para o currículo e pensar, ok, esta pessoa fez esta atividade paralela, jogou numa equipa de futebol, teve um grupo de teatro, o que for. Isso também é valorizado ou é ainda uma coisa, ou é apenas analisar aquele perfil pessoal da pessoa? Depende. E eu estava a perguntar isto da luta de trabalhar a equipa, porque, por exemplo, Claro. quem já trabalhou em equipa eu acho que tem vantagem. Mas a minha pergunta é, quando estão a recrutar, isso também é analisado? Quando há um exemplo claro, jogos de coletivos a nível profissional ou federado, aí nota-se a diferença nas pessoas que jogaram futebol, vôlei, não interessa, a nível federado. Quando tenho hobbies, a experiência tem-me dito que não faz diferença. Quando é a um nível de competição, faz muitíssima diferença. Compromisso, o perceber que não gosto da expressão, mas o objetivo coletivo, o ficar no banco e os outros estão a jogar. Aí também há outros aspectos, a competitividade também às vezes é muito maior, mas independentemente disso, esse aspecto é muito valorizado e aí há atividades extracurriculares, como vocês falaram, ambos os casos, o sair de Portugal, o terem... O estar na Tuna não é das coisas mais... Ou ser de representante, ou ser da Associação de Estudantes, está normalmente ligado a uma componente política muito forte, mas este tipo de atividades que vocês disseram faz toda a diferença, porque é a introdução, acelera muitíssimo o processo de integração no mundo do trabalho. E aí é muitíssimo valorizado. Repito, desporto federado, mesmo que seja um individual, ténis, independentemente do que seja, o treino, a lógica da dedicação, do tempo que têm que estar, da perseverança, nota-se muitíssimo, muitíssimo. Depois no desempenho é muito notado, portanto, quando aparecem CVs assim, normalmente são chamados para a entrevista para conhecer melhor a pessoa. Depois, obviamente, que o resto é o processo normal, mas que chama a atenção, sim. Eu se calhar também vou dar um passo atrás, que é a vossa capacidade também de venderem em papel ou digital, o que quiserem chamar, essa vossa experiência. Porque imaginem, se vocês no vosso currículo colocam fiz desporto, uma letra mesmo pequenina ali ao lado, como gente, só quero nomear, mas não quero que me façam muitas perguntas sobre isso, é uma coisa. Mas se vocês reforçam, fiz parte de uma associação XY, fiz não sei quantos anos de desporto Z, se vocês vendem esse vosso lado, é óbvio que eu depois da entrevista vou querer saber um bocadinho mais e vou querer que vocês elaborem porque é que foi importante para vocês nomearem aquilo e o que é que vocês retiraram dessa experiência, não é? Porque no fundo vocês é que sabem se querem ou não vender essa própria experiência e se essa própria experiência vos desenvolveu. E se desenvolveu de que lado? Porque também já falámos disto um bocadinho, que é cada um de nós vive experiências semelhantes, mas vive de forma muito diferente e cada um retira destas experiências algo que outra pessoa pode não retirar e foi elemento de equipa e trabalhou lado a lado, não é? Por isso, sem dúvida nenhuma, eu acho que é algo que eu acabo sempre por perguntar em entrevista quando é reforçado no currículo. Quero saber mais, quero perceber o que é que vocês retiraram e, principalmente, de que forma é que pode depois transpor para a empresa, neste caso a Siemens onde eu trabalho, o que é que isto que tu retiraste pode ser interessante para depois para dentro aproveitarmos. Por exemplo, essa experiência aqui que vocês estão a fazer agora, de poderem montar uma ideia e implementar, isto já é um exercício muito interessante. Porquê? Porque nós, por exemplo, dentro da Siemens, e isto vai acontecer em todas as empresas, nós começamos a trabalhar muito em projetos. Ou seja, eu posso fazer parte de um departamento de recursos humanos, mas não quer dizer que amanhã não possa trabalhar com alguém que é de engenharia ou com alguém que é financeiro, imaginem, e criarmos um projeto. E neste sentido, se eu tive que montar uma ideia, tive que trazer inputs, eu sou alguém que depois consigo fazer o mesmo para dentro da empresa, ok? Por isso, desenvolvam muito esse lado e sem dúvida que o podem vender. Eu reforço mesmo muito isto, como é que vocês querem vender a vossa própria imagem, está bem? Porque vocês é que fazem o pitch
de vocês mesmos, ok? E por isso o CV é uma primeira imagem disso mesmo, ok? Eu, se calhar, usando aqui esta ideia, eu não tinha esta noção, porque eu sou aquela pessoa que fiz muita coisa, portanto, o meu currículo é daquelas coisas um bocado assustadoras. E quando eu própria tive que selecionar, eu não disse aqui, mas eu, durante 8 anos, durante o verão, escolhi não fazer algo na minha área e fazer a minha paixão de vida, que é trabalhar com crianças. Portanto, eu, nos últimos 8 anos, trabalhei em Londres a tomar conta de crianças. E isso, para mim, é algo que, muitas vezes, quando alguém, em entrevistas, lia o meu currículo, me perguntavam: então, Marta, mas isto não tem nada a ver, porque é que isto está aqui? E para mim é uma experiência que me moldou enquanto pessoa. Eu comecei com 15 anos e fui evoluindo até ser team leader de grupos de 35 pessoas e gerir 35 pessoas. Portanto, para mim, trabalhar com crianças moldou todo o meu percurso académico e moldou-me a mim como pessoa. Portanto, é uma experiência que, para mim, define a Marta enquanto profissional. E não tem nada a ver com a área as áreas a que eu me candidatei e as áreas na qual eu trabalho atualmente. E esta questão de incluir no currículo, isto é uma discussão que eu tenho muitas vezes, o meu namorado, o Diogo, é de mecânica. E as pessoas de mecânica, tal como eu vim a aprender, têm esta mentalidade que são muito pragmáticas. E o que importa é os projetos que fizeram, e se diz lá que eles fizeram um curso de mecânica, é suposto eu saber automaticamente que o estágio PIP que eles fizeram numa empresa, obviamente que tiveram a desenvolver coisas relacionadas com mecânica e fizeram isto, tiveram a orientar equipas. Não, uma pessoa que está a ler um currículo e que não tem nenhum background, por exemplo, se eu não souber, porque se eu não fosse da FCT, eu não tinha esta conexão de saber que todos os semestres, nesta altura, vocês estão a ter o período intercalar e têm esta disciplina. Portanto, um dos maiores truques que vocês podem ter em entrevistas, e se calhar dando aqui o meu input e dificultando aqui um bocadinho o trabalho, é utilizarem o vosso currículo e as vossas experiências, mesmo que a vossa experiência seja só apenas o estágio PIP, ou irem passear os cães dos vossos avós ao fim de semana, ou tomarem conta dos vossos primos, ou darem explicações aos vizinhos, utilizarem isso para arranjarem temas de conversa nas entrevistas, para além de isto foi o meu curso, eu fiz isto. Portanto, usem o vosso currículo, porque o currículo é o primeiro passo de qualquer processo de recrutamento hoje em dia. Portanto, o currículo vai-vos levar à entrevista. É um ponto de partida, não é o ponto de chegada. O ponto de chegada é, lá está, a maneira como vocês apresentam o vosso percurso, e isso é uma coisa que se treina. É uma coisa que, quanto mais vocês fizerem, quanto mais processos vocês tiverem, mais fácil vai ficando vocês também moldarem o vosso pitch à empresa à qual se estão a candidatar. Isto é muito importante. Nunca vão para uma entrevista sem terem pelo menos 3 perguntas. E 3 perguntas faz, nem que seja no dia anterior, à noite, vão ao site da empresa, veem o site da empresa, procuram áreas, não sabem o que é que uma área significa, perguntem. Vocês nunca vão ser criticados numa empresa por perguntarem algo. Eu, na minha empresa, na Spark agora, se eu não perguntar porquê, eu sou criticada. E isto é muito difícil ter este mindset, e algo que eu própria já trabalho com a Spark há 6 anos e estou lá 6 meses agora, e é algo que para mim ainda é difícil, é questionar tudo, quer tenha sido o CEO a dizer, ou quer tenha sido a pessoa que está a trabalhar no mesmo projeto que eu. Questionem tudo. Porquê é que estamos a fazer isto desta maneira? Porquê é que não fazemos de outra? Claro que há sempre limites e é preciso sempre respeitar, mas questionem tudo e treinem-se a questionar tudo, especialmente agora em empreendedorismo, que estão a desenvolver a vossa ideia, e parece uma coisa que com finitude, que vocês sabem que depois da cadeira, muitos de vocês provavelmente não vão dar seguimento à ideia, mas criem este mindset de empreendedor, de porque é que estamos a fazer assim, desta maneira. Questões? Ainda ninguém? Aqui. Bom dia. Com relação a pessoas que são mais experientes, no caso, né? Eu, por exemplo, estou fazendo mestrado aqui, tenho 38 anos. Tenho uma experiência de 10 anos a mais aí no mercado, porém, vim aqui para poder fazer o mestrado e continuar aqui com a minha família, e tem o lado da família também. O quanto isso é importante demonstrar numa entrevista, e também o quanto vocês avaliam isso com relação, por exemplo, às vagas, né? Então, de repente, a vaga de trainee. De trainee, provavelmente, a maioria do pessoal daqui, que é mais jovem, vai talvez estar na minha frente, por exemplo, ou não. Então, isso, esse lado aí do
mais experiente também tendo uma nova oportunidade, por exemplo. O que vocês poderiam falar sobre isso? Obrigado. Eu, se calhar, começo que sou que percebo menos desta parte do recrutamento, eu estou muito mais dentro disto, e começo pela minha experiência. Eu, agora que faço esta parte da análise curricular, que faço muito pouco, e nós fazemos muitos programas de trainees, eu, sinceramente, antes de ter feito Erasmus na Finlândia, eu diria que isso seria algo impeditivo, mas na Finlândia, para teres noção, toda a gente com quem eu estudei eram todas pessoas muito mais velhas que eu, porque culturalmente eles vão trabalhar antes de escolherem o curso para o qual vão seguir a universidade, fazem a licenciatura, depois voltam a trabalhar antes de escolher o mestrado, portanto, eu na altura tinha 21, e todas as pessoas com quem eu estudava tinham 25, 26. Portanto, é uma coisa muito cultural esta pré-ideia de que temos que fazer o percurso todo, a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, depois vais trabalhar. É uma coisa muito cultural aqui em Portugal e eu atualmente, por causa desta experiência, e lembrem sempre que a pessoa que está a fazer a entrevista não é, a não ser nestas fases curriculares em que é um robô, mas quando vocês chegam à entrevista presencial é uma pessoa. E essa pessoa, quanto mais pontos vocês conseguirem que ela se ligue à vossa história, ao vosso percurso, mais hipóteses vocês têm de criar essa empatia que depois vos vai levar a outras fases e eventualmente ao trabalho. Portanto, para mim não é todo prejudicial e quando eu vejo uma pessoa que realmente tem esta diferença, que está a candidatar a um programa de trainees com pessoas em que normalmente têm entre 23 e 25 anos, uma pessoa mais velha, eu dou-me ao trabalho de, ok, olá, como é que te chamas? Olá, Rodrigo. Então, estava aqui a ver o teu currículo, percebi que já tens aqui uma idade mais avançada. Conta-me um bocadinho, tens alguma experiência anterior? Porque muitas vezes também estas pessoas não metem no currículo essa experiência. E não metem no currículo que tiveram isso e nós às vezes estamos a olhar e pensem numa pessoa que tem de olhar para 300 currículos, nem toda a gente se vai dar ao trabalho. Mas se calhar há pessoas que, ok, realmente há aqui uma disparidade, o que é que se passa? Como é que isto aconteceu? E pode ser porque andaste na farra, mas pode ser porque tiveste algum familiar doente ou porque deste prioridade à família em vez de dar ao trabalho. Sim. Não, Marta, fizeste muito bem o ponto de partida. Esta tendência também cultural, Portugal, que a Marta está a dizer, e muito bem, está cada vez a alterar-se, na minha opinião. Porquê? Está a acontecer agora aqui um fenómeno também muito interessante, que é a requalificação profissional. Hoje em dia nós estamos a ver muitas pessoas que tiveram um percurso de vida e profissional muito seguido e direto e perceberam, não é nada disto que eu quero fazer, eu quero requalificar-me e quero ir para uma área diferente. E estas pessoas estão a começar a mexer o mercado e esta tendência, este mindset de queremos só pessoas lineares, também está com ele a acabar. O que eu posso dizer é mesmo isso. Porquê? Porque eu já aconteceu mesmo num recrutamento, dentro, por exemplo, para uma equipa e queríamos recrutar 5 pessoas, nós procuramos sempre esta diversidade. Nós queremos, obviamente, pessoas júniores numa percentagem, middle e depois sénior e com outro feedback. Porque diversidade é isto mesmo. Também temos de falar muito e não é só o falar. Realmente nós queremos que as nossas equipas hajam mindsets diferentes, e maneiras também de pensar diferentes. Agora, é como a Marta está a dizer, é a forma como se vende, e eu reforço muito isto, essa situação, porque imaginem, o currículo realmente é importante, saberem muito bem como é que se querem vender e, por favor, não façam currículos gigantes, porque nós também não queremos saber tudo, mas queremos que haja aqui selling points, ok? Porque depois na entrevista é também isto que vamos buscar. E eu não vejo nada como impeditivo chamar para uma entrevista um caso como o teu e queria saber um bocadinho mais e de que forma é que isso pode trazer valor acrescentado para a equipa, ok? Por isso o mercado está a mudar um bocadinho e este mindset não só da carreira linear já não existe, como também até para a parte académica também está muito diferente, ok? Eu vim parar a recursos humanos, mas o meu curso base é Psicologia Clínica. Eu podia estar num hospital ou numa clínica a fazer psicoterapia e não foi isso que eu quis fazer. Apesar de ter dedicado 5 anos da minha faculdade a isso, ter feito estágio, etc., depois eu percebi, não, eu quero estar numa empresa, eu quero contactar com mindsets diferentes, quero fazer recrutamento e isto também demorou tempo. Eu própria também tive na minha cabeça a pensar, bem, e agora como é que o mercado me vai interpretar? E cá estamos, e deu-se a volta. Rodrigo, qual é o mestrado? Reabilitação de edifícios. Ok. E a tua experiência anterior era? A minha experiência sempre foi engenharia civil. Okay. Né? No mercado, em diversas construtoras, só que, no caso, no Brasil, por exemplo. Né? Onde Há uma dificuldade, e isto não está a ser gravado, ou não? Pronto. Está? Pronto. Não é questão de ser gravado, há uma coisa que eu vou dizer que é politicamente incorreta, mas é a verdade, que é... nós temos vindo a assistir nos últimos anos a vinda de muitas pessoas
nomeadamente brasileiros, para Portugal, e há uma lógica de muitas empresas não na tua área em especial, mas se quisermos mais IT, e eu só um parênteses, há pouco eu falei da IT, por um motivo, porque se a moda fosse contratar contabilistas, comportavam-se da mesma forma. Ser um profissional da IT, de contabilidade, que é uma coisa por princípio, desculpem-me se há aqui algum próximo da área de contabilidade, que é uma cena chata como tudo, mas se a procura fosse tanta em IT como contabilidade, iam ser iguais, eram as mesmas divas. Ou recursos humanos, seria igual. Mas isto para dizer que há uma lógica, uma dificuldade no mercado de, ok, vou contratar uma pessoa que vem de fora, nomeadamente do Brasil, e a pessoa vem para aqui e só está à espera de arranjar o primeiro emprego, então vem para aqui para o visto para depois dar o salto para ir trabalhar para a Europa ou muda de empresa com muita facilidade. A minha experiência é contrária a isto. Alguém que viaja 5.000 km, muda a família para vir para Portugal, não vai andar a saltitar de empresa para empresa. Aquilo que aconteceu em empresas onde eu estava, havia 15% de brasileiros, portanto imaginamos 150 brasileiros ou 100 brasileiros na empresa, saía um, pois é sempre a mesma coisa, nós estamos a contratar pessoas que vêm do Brasil para cá e depois como é que é, eles mudam. Saíam 10 portugueses, porque a maior parte das pessoas eram portuguesas e brasileiros, eram as maiores porcentagens, não se passa nada, é porque vão para fora. Portanto, esta adversidade que tu sentes, ou que imagino que possas sentir, existe. Existe e aquilo que eu digo é, na entrevista, mostra que queres ficar cá. Essencialmente, se for verdade, se não for, não faças isso. Mas eu tenho ajudado, entre aspas, algumas pessoas, tenho tentado ajudar algumas pessoas que estão numa situação idêntica à tua, e as pessoas que compraram casa cá, vêm para cá porque querem estar cá. Porque vieram para Portugal, porque é que não é a mesma coisa. Mudar de Porto para Lisboa, de Lisboa para o Porto, falando com qualquer um de nós que está aqui, é um filme muito maior do que aquele que tu fizeste, de certeza, com a família de vir para cá. E é Porto-Lisboa. Porque eu tenho casa no Porto, eu tenho casa em Lisboa e agora vou ter que pagar a casa 2 vezes. Imagino que é alguém que vem de São Paulo, do Rio, de onde quer que seja, para um país que é um país que a única coisa que nós temos próximos é a língua. Porque em termos culturais somos muito diferentes. Nós às vezes achamos que portugueses e brasileiros são iguais, a diferença é enorme. Mas para dizer que atravessaste é uma mudança radical muito grande. Quem te contrata ou quem vem nas entrevistas, e felizmente a engenharia civil começa a ser cada vez mais procurada, portanto não vou dizer que vai ser fácil, mas acredito sinceramente que o mercado está muito mais atrativo nessa área. Mas esse handicap que eu diria que existe mostra a tua convicção em estar cá. Porque isso é o fator, a barreira de entrada é esse. Pronto, vou contratar uma pessoa que vem para aqui e daqui a 3, 6 meses vão-lhe oferecer mais não sei quantos euros e vai sair. E eu repito, a minha experiência não é essa. Mas que isto existe no mercado, ou que é a minha percepção que isto existe no mercado, existe. Obrigado. Mais alguma questão? Ok, vou fazer eu mais uma outra vez. Aproveitar que estão cá. E é uma parte que acho também é interessante para vocês. A minha ideia é que o paradigma da entrevista mudou. Ou seja, antes havia uma entrevista muito formal, em que havia 50 questões, e havia um entrevistador e nós íamos à entrevista e respondíamos. E não era preciso preparar muito, íamos falar sobre nós. Conforme foram falando, e eu também vou percebendo, passou a ser quase um jogo, não é? Também está do lado de quem vai à entrevista duas coisas, que é fazerem o vosso pitch e fazer essas tais perguntas sobre a empresa, o que implica também preparar sobre a empresa. Eu mudei de empresa há cerca de 9 meses, e na segunda entrevista éramos 3 ao mesmo tempo, e perguntaram-lhe qualquer coisa, e ele diz, pois ainda não sabia o que é que a empresa... E perguntaram se tinha alguma pergunta a fazer. Eu perguntei, a empresa fazia produtos X, eu disse como é que estavam a pensar expandir os produtos para outra área, o outro perguntou qualquer coisa, e houve um que disse, pois ainda não sabia o que é que a empresa faz mesmo. É óbvio que ele ficou ali. Mas a minha questão é... Isto depois também há o limite da arrogância, não é? Mas aqui, qual é a importância ou como é que se deve preparar esse pitch do que somos, do que é que queremos ser, do que é que queremos ser na empresa, nessa nova conversa, ou seja, a entrevista agora é quase um diálogo,
até que ponto ou quais são as dicas para se prepararem melhor para esse momento. Ok, então se calhar agora começo eu. Não há entrevistas iguais, obviamente, que eu posso ter aqui um guião mental de como é que eu quero fazer a entrevista, mas nunca houve entrevistas iguais. Eu nas Siemens, geralmente o que eu pergunto é, primeiro quero saber se a pessoa já teve contacto com a empresa, saber se já tinha vindo às Siemens, se já conheceu as Siemens e o que é que sabe sobre a empresa, que é para, no fundo, a pessoa mostrar-me qual é que é a imagem que tem das Siemens, para depois eu complementar o que é que nós fazemos ou o que é que deixamos de fazer. Por exemplo, fazendo aqui um parênteses, há imensas pessoas que ainda acham que nós somos dos telemóveis e dos frigoríficos, não tem nada a ver, e então eu gosto de saber da entrevista, as pessoas ainda têm este mindset, ainda acham que nós fazemos isto e para depois corrigir. A segunda pergunta que eu faço, geralmente é sempre esta, é saber o que é que sabe da empresa. A segunda pergunta que eu faço é, nem é bem pergunta, é dizer, olha, por exemplo, Marta, imagino que estava em entrevista com Marta. Marta, ok, agora já percebi um bocadinho a imagem que tens da empresa, podes-me falar um pouco sobre o que é que tem sido aqui o teu percurso e faço uma pergunta o mais aberta possível, que é para a Marta poder guiar a forma que ela quiser o seu selling point ou o seu pitch, digamos assim. Isto geralmente é quase sempre o segundo ponto da entrevista. Há pessoas que têm várias estratégias. Há pessoas que vão pela cronologia e dizem eu sou daqui, tenho a idade tal, estudei isto, comecei a minha primeira experiência ali e acabei onde estou agora a concorrer. Há outras pessoas que fazem exatamente ao contrário, dizem, olha, eu sou da empresa Y, estou a fazer agora isto, mas vim de um background daqui e acolá, e cada um é que vê aqui um bocadinho o selling point. O que é que eu posso dizer? Dicas que eu vos possa dar. O que é mais vendível, na minha opinião? É que projetos que vocês fizeram e que criaram impacto e valor acrescentado, que projetos é que vocês também tiveram envolvidos em que tiveram de trabalhar em equipa, e o que é, no fundo, principalmente, que é outra pergunta que eu faço muito, é perceber o que é que vocês querem alcançar, ou seja, onde é que vocês querem ir e qual é que é aqui a vossa stop line, digamos assim. Vocês estão a seguir uma carreira porque querem alcançar o quê? O que é que vocês querem tornar-se? E é um bocadinho por aí que eu acho que é interessante a pessoa vender-se, ok? No fundo, é estas as dicas básicas que eu tenho para vos dar. Eu, se calhar, dou o meu feedback de como é que eu fiz isto. Nós, no Pitch Bootcamp, no primeiro dia, trabalhamos muito esta questão de como fazer um pitch, porque no segundo dia, parte do dia é vocês têm de fazer um pitch a 3 a 4 profissionais de empresas. E o pitch que vocês têm de fazer é um momento de 10 minutos e vocês têm que fazer um pitch de 2 minutos e têm 8 minutos de feedback. E no primeiro dia, nós treinamos o pitch com os bootcampers para eles fazerem o pitch no minuto. E quando eu estou a fazer esta explicação de porque é que é importante treinar o pitch para 1 minuto quando no dia a seguir vão ter 2, é exatamente porque o que move as pessoas é o brilho nos olhos. E quando vocês têm 10 minutos com estas pessoas, é quase um elevator pitch, quando vocês têm estes 10 minutos com estas pessoas, o que vocês, inevitavelmente, quando têm que reduzir o vosso pitch de 2 minutos a 1, vão fazer é falar das experiências que mais vos marcaram e que mais impactaram o futuro profissional que vocês vão ser. E eu acho que isto, para quem está a ouvir o pitch, é onde depois vai levar a outras perguntas e a partir daí falarem de outras perguntas. Mas se calhar o conselho que eu dou mais é quando vocês estão a estruturar o vosso pitch, durante a sexta-feira que nós fazemos, organizem, pensem listem todas as vossas experiências cronologicamente e façam como se fosse, nós somos engenheiros, portanto façam como se fosse bullet points. Portanto, tem esta experiência, o que é que eu aprendi? Isto, isto e isto. Tem esta experiência, o que é que eu aprendi? Mas não a contem como se fossem bullet points. Contem porque é a vossa história. Vocês, melhor que ninguém, sabem a vossa história e o vosso percurso. As pessoas que estão à vossa frente sabem os bullet points, porque vocês, espero eu, puseram no currículo, mas não sabem os sub-bullet points que vocês tiraram dessas histórias. Portanto, contem a vossa história. E se calhar é isso que depois vai levar a criar essa empatia com a pessoa que está à vossa frente e, tal como eu disse, passar às próximas fases. O primeiro ponto que diria é calma. Porque normalmente quando nós vamos a uma entrevista é pior que o exame, a cadeira mais difícil, estamos ali preocupados com aquilo que vai acontecer e com as perguntas, portanto, tentarem estar calmos e tranquilos na entrevista, porque isso vai facilitar tudo o resto. É óbvio que tudo é complementar aquilo que disseram antes. Não tenham receio, eu digo isto mais por mim, não sei se isto acontece com os adeptos, não tenham medo de ser não sei. Não tenho, quando uma coisa que tu disseste que é ok, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer daqui a algum tempo, eu já tive situações, já tive também no pitch, e às vezes as pessoas dizem
estou a estudar qualidade e quero ir para a aeronáutica. Bem, como é que eu consigo ajudar alguém? Porque depois as speeches são, às vezes também são procura de algum feedback, não só da entrevista, mas também de caminhos profissionais que podem seguir. Este tipo de coisas é difícil, não é? Quando as coisas estão a estudar uma área, e isto aconteceu mais do que uma vez, estão a estudar uma área e dizem que gostavam de trabalhar numa área completamente diferente, é complicado, principalmente quando se candidataram a uma função. Mas, acima de tudo, o que eu vos digo é, não tenham receio de dizer que não sabem, não tenham receio de fazer perguntas também, porque se vocês nunca tiveram nenhuma experiência profissional, não sabem o que é trabalhar numa determinada área, portanto, se calhar também fazer mais perguntas vão desarmar um bocadinho o entrevistador, porque quando somos nós a RH também não sabemos tudo e, portanto, vamos dizer, coisas são ali, depois tens teclado, depois lá coisinhas, depois aquele processo e sai uma coisa lá atrás. Portanto, isso há coisas que não, se entrarem por esse lado, também nos desarmam um bocadinho. E, acima de tudo, preparem, eu vou-vos dar o exemplo de porque é que eu fui contratado, a minha visão porque é que eu fui contratado pela Natixis. Foram 4 entrevistas e quando chegou à última, que era com o CIO, estava em Paris e a última pergunta que eu lhe fiz foi: dá-me um motivo para eu não ser contratado. Ou seja, quando ele estava a última, se tens mais alguma pergunta, eu tenho. Olha, gostava que tu me dissesses, depois da entrevista, daquilo que tu me conheces, daquilo que eu te mostrei, porque a forma como eu disse há bocadinho pareceu muito arrogante, não foi assim, mas podes-me indicar, há um motivo que te leva a não me contratar? E ele sorriu e disse: sabes muito. Depois falamos. E eu, naquele momento, fiquei sempre na dúvida, mas foi uma pergunta que, já não sei, acho que vi no Google ou qualquer coisa, ou lembrei-me dela, porque as perguntas normais, muitas vezes nós fazemos aquelas perguntas, não usem esta pergunta a toda a gente. Porque, pelo menos que os RH não perguntem, porque vai ser difícil, não somos nós que decidimos normalmente, a não ser que seja para a nossa equipa. Mas acreditem que fora da caixa, pensem fora da caixa. Façam perguntas diferentes. Obviamente que aquilo foi contextualizado e isso às vezes as perguntas são pensadas, não vão ser colocadas. Mas preparem 3 ou 4 perguntas que façam quem está do lado lá pensar: ui, bem, esta pessoa quer vir trabalhar para aqui. Ou então está a fazer perguntas, ou então vocês chegam ao final da entrevista e dizem: eu não quero ir trabalhar para ali. E eu digo-vos isto, eu não sei se toda a gente vai ter a engenharia mecânica. Vocês têm cursos dificílimos. Em Portugal, nas engenharias, são todos cursos complicadíssimos, desde a civil, a mecânica, etc. Portanto, eu acho difícil vocês não arranjarem emprego com alguma facilidade. Portanto, escolham bem. Há entrevistas em que vocês vão, não é a primeira. Olha, não gostei. Não quero ir para esta empresa porque eu fiz 3 ou 4 perguntas. Podem ter o azar de ter uma pessoa que está a recrutar num dia menos bom, ou então menos competente, ou menos capaz. Isso também pode acontecer, mas isso é o jogo das empresas. Vocês também podem ter o dia menos bom e ficam excluídos por isso. E quando eu digo isto, é na lógica... Eu não estou a virar... Eu lidei com isto, e lido hoje com isto, imenso. E custa estar a entrevistar pessoas que às vezes parece que estão a falar connosco, que estão a selecionar a empresa. Mas a verdade é que se for com um bom motivo, com uma boa causa de saber aquilo que vocês querem, ainda que não sabem o que é que vão lá fazer, mas ter uma noção do tipo de ambiente, do tipo de contexto em que vocês se sentem bem, no fim, o recrutamento acontece e é uma relação win-win, ganham ambas as partes. Se calhar só aqui acrescentando, nós no Pitch Bootcamp há pessoas que vão no primeiro ano e, tal como eu, não sabiam o que é que queriam fazer, e há pessoas que vão no 5º ano e, tal como eu agora, continuam sem saber o que é que querem fazer. Mas há maneiras de dizer isto sem ser: eu não faço a minha ideia do que é que quero fazer. Isto também é algo que se aprende. Vocês podem dizer, um dos conselhos que eu dou muito é: eu estou a descobrir, no limite, o que é que não gosto de fazer. E eu geri todo o meu percurso nessa perspectiva, ou seja, não necessariamente para perceber o que é que quero fazer, porque percebi que isso era uma coisa complicada, mas para perceber algumas coisas que eu não gosto de fazer e, a partir daí, direcionar o meu percurso nesse sentido. Portanto, vocês, quando estão nesta situação em que não sabem o que é que querem fazer ou o que é que querem ser, digam que estão numa fase em que estão a absorver experiências, estão a perceber, a falar com profissionais para tentar ver o que é ser um diretor de recursos humanos numa Siemens ou o que é ser um diretor de recursos humanos numa Vorten.
E isso vai-vos ajudar também a selecionar. Falem com pessoas do vosso curso que já estão a trabalhar e percebam o que é ser um engenheiro mecânico na Omniideia, que é aqui na faculdade, ou o que é ser um engenheiro mecânico numa Delphi ou numa Auto Europa, porque vai ser diferente. O tipo de empresa, o tamanho da empresa, a cultura da empresa vai ser diferente e não vai ser igual para todos vocês o profissional que vocês vão ser nessa empresa. O que resulta para uns não necessariamente tem de resultar para outros. Portanto, pensem também, quando estão numa entrevista, na maneira como dizem as coisas e como podem contornar coisas que vocês não sabem, e não se assustem por não saber, por mais assustador que isso possa ser. Só reforçando este aspecto, porque é das coisas mais difíceis de digerir do lado de cá, é não sei o que é que quero fazer. Quer dizer, eu estou a começar a minha primeira experiência profissional, portanto quero perceber um bocadinho como é que é, ou seja, ter a experiência e depois seguramente, dependendo da empresa, porque depois há sempre uma vantagem. Se é uma empresa pequena, ok, como é uma empresa pequena vão sempre ter flexibilidade, portanto eu vou fazer mais do que aquilo que é uma tarefa única. Se é uma empresa maior, dizer, ok, quando eu ganhar experiência, e não digam daqui a 6 meses, daqui a 2, 3 anos, a empresa é grande e eu posso ter outras experiências. Porque isto acaba por ser difícil, principalmente não gera confiança, dizer, vou contratar, por muitas vezes que nós ouçamos isto, é importante a certa altura ter uma noção do caminho que se quer seguir. E lá está, a qualidade para a engenharia aeronáutica não fica fácil. Exato. Também eu, por exemplo, como vos disse, no meu estágio da QuidGest, eu trabalhei na área da qualidade para tentar, porque era uma coisa que eu adorava na faculdade como cadeira e odiei fazer no mundo profissional. Isso a mim servia-me, ok, qualidade não é algo que eu quero fazer e a QuidGest é uma empresa enorme e eu estava a fazer uma coisa muito específica. Eu agora atualmente na Spark, é uma empresa pequena, nós somos 12 pessoas e eu estou responsável pelo Pitch Bootcamp, mas depois também estou nas Girls in Tech, estou na Unistarta, ajudo nos processos de recrutamento, faço a parte de comunicação toda e sei lá quantas mais coisas é que durante o meu dia super planeado em que nunca nada acontece da maneira que eu planeei. E é por isso que para mim, nesta altura da minha vida, tendo em conta os meus objetivos, faz sentido estar numa empresa assim, faz sentido estar numa empresa em que, por exemplo, nós quando lançámos o Pitch Bootcamp, eu durante essa semana trabalhei das 9 às 2 da manhã todos os dias, porque era a minha responsabilidade de lançar este projeto com 23 anos, da qual eu sabia nada o que é gerir um projeto à séria que tem um orçamento de 250 mil euros. Portanto, mas isto por fazer sentido para mim, não quer dizer que faça sentido para pessoas que tiraram o meu curso e tiveram um percurso académico muito semelhante ao meu. Não faz. E eu sei que não faz. Mas para mim faz. E é isso que vocês têm que perceber quando entram no mercado de trabalho e quando começam a procurar as empresas. Porque, como tal como vos disse, atualmente pessoas de engenharia têm a possibilidade de poder escolher onde querem trabalhar. Mas não sejam presunçosos ao ponto de achar que sabem tudo sobre essa empresa e sobre a cultura dessa empresa, se não se dão ao trabalho de pesquisar e de perguntar e de falar com pessoas que trabalham lá. Ok, a última pergunta, faço eu, alguém quer fazer? Está ali uma pergunta. Bom dia, eu queria aproveitar que se falou um pouco sobre a mudança de Lisboa para o Porto, por exemplo, e queria perguntar, porque eu, por razões pessoais, possivelmente iria mudar para o Norte. Alguém que queira sair de Lisboa, acham que tem as mesmas oportunidades do que as pessoas que vão ficar cá? Completamente. Eu acho que tem mais oportunidades que sei. Hoje não há mais oportunidades. No Porto, contratar neste momento está difícil em quase todas as áreas, ou em muitas áreas. Não estou a dizer que é terra das oportunidades, mas está a crescer muitíssimo. E eu diria que uma progressão ou uma mudança, hoje para o Porto, é relativamente simples. Depende da área, obviamente, mas é relativamente simples. E alguém que está disponível para mudar, e aliás, no início, estamos a falar talvez de 20 a 30 pessoas nas primeiras 150, na Natixis vieram de Lisboa porque era o setor bancário, lá está, o COBOL ajudou muito a levar muita gente para Lisboa, a levar muita gente para o Porto, mas não só, há muitas outras áreas, há muitas empresas, há pelo menos 3 ou 4 empresas a abrir no Porto, agora a KPN, que é uma empresa da indústria automóvel, há 2 ou 3 indústrias de talomecânica pesada, que é uma parceira da Airbus que também está a abrir, há uma fábrica de Jeeps em Elvar, é no sul do Porto, Porto Sul, que eu não me lembro agora o nome, mas há empresas a surgir, portanto as oportunidades existem. E quem está no Porto contratar de Lisboa tem a vantagem de trazer já uma experiência que em alguns casos não existe.
Portanto, não há setback nenhum. A não ser a tal questão, o setback existe, isto aconteceu N vezes. Nas entrevistas no início, falar, olha, vais para o Porto, é uma mudança. Não, está tudo bem, está tudo bem. Chega à proposta. Pois não dá, porque afinal eu tenho que pagar mais não sei quanto da casa. Neste caso, não é só uma mensagem para ti, é para que toda a gente pense bem, façam as contas antes, não fiquem à espera de que se ganhe o mesmo que se ganha a Lisboa ou no Porto. Não ganha. Também não, o custo de vida não é o mesmo. Agora não pensemos e não é o mesmo em termos de alojamento, essencialmente, mas não é também não pensamos como por exemplo, pensa quem é relocado, ou recolocado, uma relocation process, falta-me de português a palavra, que vem de onde quer, de uma capital qualquer do mundo e vem para o Porto e depois demora 1 hora a chegar ao emprego de carro ou de outra forma qualquer, mas quando chega ao Porto quer ir viver para a Foz, ou seja, se quiserem vai aqui ver para o Cascais ou para a Avenida dos Aliados, a Liberdade, é uma coisa do género. Os preços são diferentes. Agora, morar em Rio Tinto, Gondomar ou mesmo Gaia, os preços são muito mais baixos do que em Lisboa. Eu só queria mesmo acrescentar que eu sou de Coimbra e na altura eu queria muito ir para o Porto. Estava a pensar imenso, dava muito mais jeito de estar no Porto. Toda a gente bem-vinda agora. Exato. E antigamente, eu há 5 anos, quando comecei a mandar-me ao mercado, o Porto tinha muita mais dificuldade em responder-me, enquanto que Lisboa, eu mandava candidaturas e no dia a seguir já me estavam a dizer, olha, vens a entrevista, etc. A dinâmica de Lisboa a nível de mercado está obviamente mais solidificada na altura do que estava no Porto. Mas agora eu acho que as coisas estão muito diferentes. Eu acho que o Porto está a crescer imenso, são várias as empresas que se estão a realocar lá e esta tendência salarial é verdade, nós quando vemos os estudos de mercado salarial, aquilo anualmente vai dar para aí uma diferença de quase 3.000 euros por ano, é dinheiro, mas estão-se a aproximar, as coisas também estão a ficar muito diferentes. Eu acho que o Porto está a ser uma tendência e não me parece que vai parar. Já não é uma tendência, é uma certeza já. Só uma nota, põe no CV, quando mandares, em processo de mudança para o Porto. É a única coisa, porque assim já é uma decisão que tu tomaste, não é uma candidatura, podes dizer não sabes quando, depois a situação em particular tu logo verás, mas em processo de mudança para o Porto ajuda logo a quem lê, porque isto acontece muito. Eu vou de Lisboa para o Porto, sim senhora, mas não, depois, é óbvio que depois quando vais ver alguns CVs, vês de Lisboa, no Porto, então pronto, ou o CV é fantástico, e vale a pena falar, caso contrário, também depois às vezes há uma lógica de pensar, bem, ok, vou falar com esta pessoa quando tenho outros CVs, se calhar não. Assim, ajuda a ser chamado. Eu, se calhar, só tenho esta experiência na parte internacional de que muitas vezes nós somos a geração do mundo. Quem é que daqui gostava de trabalhar no estrangeiro? Pronto. Quando vocês pensam na vossa carreira no estrangeiro, muitas vezes não equacionam estes fatores de mudança e dizem a maioria das empresas hoje em dia não tem só uma sede em Portugal, tem sedes em vários pontos do mundo muitas vezes vocês dizem que têm esta disponibilidade de trabalhar lá fora, mas não equacionam o que é trabalhar lá fora. Trabalhar lá fora é estar 2 a 3 anos fora, vir a Portugal se calhar uma vez de 6 em 6 meses. Sim, o ordenado é maior, mas depois não vão estar com a vossa família, com os vossos amigos. Quando há um problema familiar, como é que é? Podem sair do trabalho, não podem sair do trabalho para vir a Portugal. E muitas vezes trata-se de serem honestos com vocês próprios antes de se candidatarem para este tipo de posições lá fora, e também assumo que depois se aplica de Lisboa a Porto, e equacionem se faz sentido ou não e se a vossa estrutura também psicológica é capaz disto. Eu, por exemplo, quando fiz Erasmus na Finlândia, eu vivia em casa, cá em Lisboa vivo em casa, portanto nunca tinha tido a experiência de viver sozinha, e para mim, se calhar, ir para a Finlândia foi uma experiência de, ok, agora tenho que organizar a minha comida para a semana. Ainda hoje a minha mãe conta muitas vezes a piada de uma chamada que eu lhe fiz, não acredito vou contar isto aqui, mas uma chamada que eu lhe fiz em que eu liguei e disse, mãe, o que é que as pessoas... Eu cá tinha a minha vida toda ocupada e eu liguei à minha mãe, o que é que as pessoas normais fazem quando não têm nada para fazer? E a minha mãe, Marta, leem livros, vão passear, mas já li os livros todos que trouxe, já passei, estão menos 16 graus e não tenho nada para fazer. E, portanto, isto de viver, eu na altura, ainda foi muito no início da minha experiência de Erasmus, eu não tinha criado a minha rede de Erasmus, mas viver lá fora e ter esta experiência internacional também tem
implicações que muitas vezes vocês não equacionam quando aceitam este tipo de trabalhos e depois prejudica a vossa experiência na empresa porque não equacionaram bem as coisas. Portanto, também sejam honestos com vocês próprios antes de irem para uma entrevista e dizerem claro que sim, seja onde for, eu vou. Contem comigo, e depois não é bem assim e prejudicam a vossa empresa e o vosso percurso por causa disso. Mais alguma questão? Ok, vamos fechar por aqui. Já passamos das 11h30. Obrigado pelo vosso contributo, pelas vossas dicas também. Espero que vos estejam ajudado, se calhar não hoje, mas daqui a uns meses, quando forem procurar o primeiro trabalho, aí que se preparem até lá. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui e boa sorte para o resto da cadeira. Pedi só uma salva de palmas para os nossos convidados.